Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Zoologia 3. Na aula passada a gente conversou sobre os ciclostomados, né? Que são uma linhagem vivente de vertebrados sem mandíbula, né? E aí nós vimos que essa linhagem está composta pelos Myxine e pelos Petromyzontida, certo? E agora a gente vai dar continuidade na nossa disciplina e a gente vai começar a falar então dos gnatostomados, certo? A gente conversou um pouco sobre esse grupo já, a gente viu ele na aula de paleonto, tá? E uma das principais características desse grupo é a presença de mandíbula, certo? Então a mandíbula ela não existia, né? Os vertebrados não tinham mandíbula e num determinado momento na história evolutiva dos vertebrados a mandíbula surge, tá? A gente pode pensar que, poxa, surgiu uma mandíbula, né? Ah, será que isso é uma coisa realmente importante? Mas isso foi muito importante para a história evolutiva dos vertebrados, tá? Isso fez muita diferença, assim. Então, o que a gente observa é que existe o surgimento da mandíbula e esse grupo, nessa linhagem dos gnatostomados, ela se diversifica muito, tá? Então, é uma linhagem que tem um sucesso evolutivo importante, certo? E da onde veio a mandíbula? Né? A gente conversou um pouco sobre isso. As principais teorias elas indicam que as mandíbulas elas surgiram a partir de arcos branquiais, tá? Então, por exemplo, as lampreias elas apresentam arcos branquiais, né? E aí possivelmente as mandíbulas dos gnatostomados tenham se originado dos arcos branquiais de um ancestral agnato, certo? E aí, possivelmente, o surgimento dessa estrutura ela esteja relacionado ao aumento na ventilação das brânquias, tá? Porque agora existe uma estrutura, uma mandíbula, né, que ajuda a bombear a água e fazer com que essa água passe e ventile as brânquias. Beleza? Dentro dessa ideia, né, de que a mandíbula veio de arcos branquiais, existem duas teorias diferentes. Uma é a teoria serial, que diz que a mandíbula é, ela diverge de um arco branquial, tá? E tem ainda a teoria composta de que a origem a mandíbula tem uma origem em múltiplas estruturas, tá? Então foram várias estruturas que deram origem à mandíbula, beleza? E essa estrutura é importante? Poxa, ela é muito importante, né? Então, como a gente já conversou sobre a mandíbula e sobre o surgimento dela, né? Então, ela está relacionada a um monte de função, né? Então, é usada para capturar o alimento, processar o alimento, né? Para manipular o objeto, para construir ninho, para se defender, para escavar galeria, para agarrar o parceiro, para incubar a jovem, tá? Então, é uma estrutura que tem diversas funções. E essa diversidade de funções, né, junto com esse negócio de captura de alimento e processamento de alimento, está relacionado ao grande sucesso dos gnatostomados. Tá? Então, isso permitiu a utilização de novos recursos, tá? Que se tornaram então disponíveis para esse grupo. Beleza? Além disso, uma outra característica importante que surge nos gnatostomados são as nadadeiras pares. Tá? Essas nadadeiras pares são as nadadeiras peitorais e pélvicas, tá? Então imagine aqui se a gente tira a nadadeira desse peixe aqui, a estrutura da nadadeira dele vai ficar um pouco parecida com a de uma lampreia, né? Tem uma dorsal, né? A caudal e uma anal, tá? Então existe na história evolutiva dos gnatostomados também o surgimento dessas nadadeiras, a nadadeira peitoral e a nadadeira pélvica, tá? Então a gente pode observar aqui, ó, as nadadeiras pares, né? Aqui no tubarão, e a gente pode observar aqui também nos tetrápoda a presença dessas nadadeiras pares, tá? É uma estrutura importante também para a história evolutiva desse grupo, beleza? E de onde veio essas nadadeiras? Então, a principal teoria ela é de que as nadadeiras pares, elas tenham surgido a partir de dobras, tá? Na parede do corpo. E posteriormente essas dobras elas foram invadidas por elementos que davam suporte, tá? Raios que davam suporte, estruturas relacionadas ao esqueleto, certo?
Bem, por que essas nadadeiras são importantes? O surgimento dessas nadadeiras conferiu maior manobrabilidade para a movimentação dos gnatostomados. Tá? Então, os gnatostomados eles se tornaram organismos mais ágeis, com uma maior manobrabilidade. Tá? E essa movimentação ela tem relação direta com o sistema nervoso. Tá? Então, organismos que são mais ativos, mais ágeis, que nadam mais, eles têm, a gente vai ver isso quando a gente falar sobre cérebro, regiões do cérebro mais desenvolvidas. Tá? Além disso, isso permitiu uma maior integração do sistema sensorial, né, estruturas sensoriais, com o sistema locomotor. Agora, esses organismos eles são mais ativos, então eles buscam de forma mais ativa o alimento. Tá? E isso permitiu, então, o desenvolvimento de estruturas sensoriais que auxiliassem esses organismos nessa busca. Tá certo? Então, cada nadadeira vai ter uma função, né? E a função, né, da caudal é principalmente propulsão, das ímpares guinadas, né, que são movimentos laterais, e estabilização do corpo também, e das nadadeiras pares, principalmente arfagem, né, que é esse movimento para cima e para baixo, e frenagem. Tá? Mas essas nadadeiras elas auxiliam na sustentação também, tá? E na estabilização do corpo. Então foram realmente estruturas muito importantes. Muito bem, quem compõe esse grupo? Nós vimos que existem várias linhagens, né, de vertebrados sem mandíbula. Ciclostomatos aqui é uma delas. E a gente tem uma linhagem de vertebrado que é uma linhagem monofilética, que são os gnatostomados. Tá? Então, os gnatostomados compõem um grupo monofilético, a gente já havia falado isso antes. E esse grupo ele é composto por algumas linhagens, né, de vertebrados mandibulados que têm uma grande carapaça óssea, né, vocês devem lembrar. Essas linhagens elas são chamadas de placodermes, né, mas a gente lembra que placoderme não designa um grupo monofilético, certo? A gente tem uma outra linhagem que é a Osteictes, que é um grupo monofilético, né? Tetrápoda está aqui dentro do Osteictes. A gente tem uma outra linhagem chamada de Acanthode e a gente tem uma quarta linhagem que são os Chondrichtes, certo? De grupo vivente nós temos representantes dos Osteictes e dos Chondrichtes, tá? E aí vocês vão lembrar, a gente já conversou sobre isso, mas é importante a gente relembrar, que no passado a relação, né, dentro de gnatostomados ela não estava muito bem definida. Tá? E aí o que a gente tinha era um clado chamado de teleostome, onde a Acanthode era considerado o grupo irmão de Osteictes, certo? Hoje essa configuração dentro do grupo ela mudou. A Acanthode agora é grupo irmão de Chondrichtes, tá? Então esse clado chamado de teleostome ele não existe mais, mas vocês podem ainda encontrar em alguns lugares. E quando vocês se depararem com esse tema, lembrem que o relacionamento dentro desse grupo mudou e que esse clado não existe mais. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os Chondrichtes, certo? Então, quem são os Chondrichtes, né? Quem compõe esse grupo? E vamos ver alguma coisa da ecologia dos Chondrichtes também, certo? Bem, os Chondrichtes são chamados de peixes cartilaginosos, né? Que peixe entre aspas, porque a gente sabe que esse termo peixe é um termo um pouco complicado, né? Se a gente fosse incluir aqui os Chondrichtes como sendo peixes, a gente teria que incluir outros grupos também, e peixe acabar virando sinônimo ou de gnatostomado, ou ainda se a gente incluísse os grupos de agnatos, ia virar sinônimo de vertebrados, né? Mas são organismos cartilaginosos, né? Esses têm duas linhagens principais, tá? Mas de forma geral a gente pode separar em quimeras, raias e tubarões, tá? São quem compõe os organismos que compõem esse grupo, certo? Bem, existem espécies tanto marinha quanto de água doce, tá? A grande diversidade está no mar, então a gente tem quase 1000 espécies de marinhas, né, de água salgada, e apenas 30 e poucas espécies de água doce, certo? E de linhagem mesmo, a gente tem duas linhagens principais. Holocéphale, que são as quimeras, e Elasmobranchi, que são os tubarões, e as raias, certo? Então aqui a gente observa Holocéphale, né, que são as quimeras, a gente vai ver esse grupo com detalhe mais para frente, e Elasmobranchi,
que são os tubarões e as raias. Beleza? Vamos ver algumas características gerais dos condrictes, tá? Depois a gente vai ver as características de cada grupo. Bem, os condrictes eles apresentam ou o corpo fusiforme, tá? Um corpo com formato assim meio de torpedo, ou o corpo deprimido, né? Então esse corpo achatado dorsoventralmente, como a gente observa nas raias, certo? A boca geralmente é ventral e os condrictes eles apresentam fendas branquiais, tá? As nadadeiras pares estão presentes e uma característica interessante desse grupo é que os machos apresentam uma estrutura copulatória chamada de clasper, certo? Então aqui a gente observa essa estrutura, né, que é uma estrutura exclusiva desse grupo, que é o clasper. Então aqui a gente tem um macho, né, eles têm uma estrutura na nadadeira que é uma estrutura copulatória. O macho, a gente observa o clasper, e a fêmea, né, aqui em tubarão. E aqui numa raia, né, o macho a gente observa o clasper, e na fêmea o clasper está ausente, certo? É uma característica interessante. Vamos ver outras características. Bem, como vocês sabem, né, a gente já falou disso antes, esses organismos têm um endoesqueleto cartilaginoso. Tá? Então, o esqueleto aqui do Condrictis é completamente cartilaginoso. Tá? Essa cartilagem ela apresenta uma cobertura de cristais mineralizados, tá? O que dá, algumas vezes, uma consistência bem forte para essa cartilagem, mas o esqueleto é cartilaginoso. Tá? A notocorda está presente só em relação aos discos vertebrais. Tá? Mas a estrutura mesmo do esqueleto axial do adulto são vértebras. Beleza? Muito bem. Outras coisas que a gente pode reparar assim nos condrictes é a ausência de bexiga natatória e de pulmão. Como a gente sabe, a gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente falar de osteíctes, os osteíctes eles apresentam bexiga natatória, né? Ou pulmão. O pulmão é homólogo à bexiga natatória, certo? Os condrictes não apresentam essas estruturas. Tá? O que funciona, então, como órgão hidrostático nos condrictes? Né? O que permite que os condrictes eles fiquem na coluna d'água de forma equilibrada? Assim? Nos osteíctes, a bexiga natatória é um balão de ar. Né? Eles inflam e desinflam esse balão de ar. Isso faz com que o corpo deles fique equilibrado ali na coluna d'água. Tá? O que auxilia os condrictes como órgão hidrostático nesse equilíbrio é um fígado muito grande. Tá? Então, um fígado muito grande e oleoso que vai auxiliar os condrictes a permanecerem ali na coluna d'água, tá? Sem ficarem nadando o tempo todo, sem parar. Está presente uma válvula no intestino também, né? A gente pode observar aqui uma válvula espiral. Essa válvula ela tem a função de retardar a passagem do alimento pelo tubo digestivo, tá? Auxiliando na digestão. E os condrictes eles osmorregulam através da ureia, tá? Então eles excretam ureia. A ureia ela pode apresentar concentrações diferentes no corpo, tá? Isso vai auxiliar a osmorregulação. Tá? Então, o organismo ele fica com mais ou menos ureia. Ele tem alguns indivíduos que podem entrar em rios, né, em água doce. Então, isso vai depender da concentração de ureia. Certo? Muito bem. O que mais? A gente falou já sobre tegumento, né? E aí, só para a gente relembrar que os condrictes eles apresentam um corpo coberto por escamas placóides. A gente vai ver que nos holocéfali, essas escamas elas estão restritas a algumas regiões só, tá? Mas de maneira geral o corpo é coberto por essas estruturas, que são as escamas placóides, que têm uma estrutura geral muito parecida com a de um dente, né? Então tem dentina, polpa, esmalte, beleza? Muito bem. Vamos ver então agora cada um desses grupos, né? Vamos começar falando dos holocéfali, tá? Os holocéfali eles são comumente chamados de quimeras, tá? Então dê uma olhada nessa foto, né? Olha que bichinho diferente, né? Interessante, assim, se a gente, após que vocês vissem um bicho desse, vocês não iam associar logo de cara com condrictes, né? Com tubarões, que eles são realmente diferentes. Parecem uma mistura de vários bichos, né? Eles têm um olho grande, um focinho pontudo, dentes proeminentes também, tá? E o nome quimera vem daí, tá?
Lembrando que a quimera é uma figura mitológica, né? Que ela era um híbrido, com aparência híbrida. Então tinha cabeça de leão, rabo, asa, né? Então era um organismo como se fosse composto de partes de vários organismos, tá? Então o nome quimera vem daí. Olhando esse peixinho assim, parece esse peixinho, né, gente? Olhando esse peixe entre aspas, ele parece, né, que ele é uma quimera mesmo, que ele foi montado aí com partes diferentes de alguns organismos, né? A gente observa um olho grande, dentes salientes, tá? Então tudo isso está relacionado a esse nome, assim, quimera, beleza? Então, dêem uma olhada em outras fotos aí. É um bicho bem interessante, né? Então a gente tem uma diversidade não muito grande, né? Cerca de 30 espécies, tá? São organismos exclusivamente marinhos e uma coisa que chama atenção é que eles apresentam um par de aberturas branquiais, tá? Os elasmobranquia eles apresentam várias aberturas branquiais, as quimeras apresentam só um par, né? Uma fenda de cada lado, certo? Muito bem. Em relação ao tamanho, eles podem variar aí entre 20 e 60 centímetros. Tá? Tem formas bem diferentes, né? Com essas protuberâncias aqui na cabeça. Tá? Então, olhem que organismos diferentes. Né? São organismos que não são muito vistos porque eles são de águas relativamente profundas, né? De 80 até 2.600 metros, tá? Geralmente associados ao fundo. Então, são esses organismos de águas mais profundas, eles não são muito comuns, né? A gente não observa eles com tanta facilidade e a gente acaba não tendo muita familiaridade com eles, tá? Outras características aí dos holocéfali. Eles são ovíparos, tá? Com desenvolvimento direto, então não tem uma fase larval. Eles botam um ovo e desse ovo nasce um jovem já parecido com um adulto, tá? Tem partes, a parte superior da mandíbula é imóvel, tá? A gente vai ver que em elasmobranque a mandíbula é retrátil, tá? Essa mandíbula ela é composta de placas achatadas ao invés de dentes. Essas placas achatadas elas são usadas para triturar o alimento, né? Então eles se alimentam de principalmente invertebrados marinhos e eles usam essas placas para triturar o alimento. Tá? A pele é nua, né? Mas existem algumas regiões com concentrações de dentículos dérmicos, né? Das escamas placóides, por exemplo, o clasper nos machos. Tá? E uma característica interessante é que eles apresentam o primeiro raio da dorsal com veneno, tá? Parecido com o que a gente observa nos bagres. Então, dê uma olhada aqui nessa foto. A nadadeira dorsal é um espinho, né? E esse espinho tem toxina, tá? Isso auxilia esse organismo a se proteger de predadores. Então dê uma olhada aqui, são bichos realmente bem diferentes. Dê uma olhada nesse vídeo, que esses vídeos são interessantes que ajudam a gente, né? A gente vê o bicho vivo ali, nadando, se mexendo. Dê uma olhada. Né? Então, esse vídeo é interessante porque conseguiram filmar a quimera, né? Não é muito comum filmar e fotografar esse bicho. Olha como ele é diferente. A gente consegue observar o espinho na dorsal, né? Na primeira dorsal. Mas esse é um nome excelente, né? Quimera, olha só. Bem interessante, né, pessoal? Bichinho diferente. Bem, e o outro grupo? O outro grupo é composto pelos elasmobranqui, certo? Que são os tubarões e as raias. Muito bem. E a gente, dentro dos elasmobranqui, a gente tem algumas linhagens extintas, tá? Então, teve algumas linhagens que foram muito comuns no passado e as linhagens, todos os elasmobranquios viventes, eles pertencem a uma mesma linhagem que é chamada de Neozelac. Tá? Neo de novo, né? Zelac é peixe cartilaginoso. Tá? Então, todos os tubarões e raias modernos pertencem a essa linhagem. Certo? Muito bem. A relação dentro desse grupo, ela não é muito bem definida ainda, tá? Então, no passado, a gente tinha a gente tinha as raias separadas dos tubarões, tá? A gente vai ver que
teve uma pequena modificação. Então era como se a gente tivesse duas linhagens, né? Que era chamada de hipotremata, as raias, né? Agora é batóidea. Então a gente está aqui batóidea, são as raias. E a outra era a linhagem chamada de pleurotremata, tá? Que agora a gente chama de zelac, que são os tubarões. O que quer dizer hipotremata? Hipo é tremata de abertura, né? Então as raias elas têm as aberturas, as fendas branquiais na parte ventral do corpo. Daí vem esse nome, hipotremata. E pleurotremata são aberturas laterais, tá? Então os tubarões a gente observa as aberturas na lateral do corpo, tá? O que mudou na filogenia? Tá? Aqui a gente observa que são duas linhagens bem definidas, né? A gente tem uma aqui, o Zelac grupo irmão de Batóidea, né? Das raias. Acontece que as filogenias mais recentes têm recuperado as raias, uma linhagem ainda monofilética, mas aqui dentro do grupo dos tubarões. Tá? Então é como se as raias fossem tubarões especializados. Elas derivam de tubarões. Tá? Então, se a gente tira as raias daqui de dentro dos tubarões, o grupo dos tubarões não fica monofilético. Tá? Ele só é monofilético com as raias dentro desse grupo. Tá certo? Bem, e aí dê uma olhada aqui, que coisa interessante, né? Aqui são dois organismos, né? Um tubarão e uma raia, e são dois organismos que são de fundo, tá? Esse é um tubarão-anjo, né? Um cação-anjo, e esse é raia-viola, chamam de cação-viola também, mas na verdade é uma raia. E uma coisa que a gente consegue observar aqui nessa figura é que o cação-anjo, ele apresenta as aberturas, as fendas branquiais laterais, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente olha logo de cara, fala, caramba, é um tubarão. E aqui é uma raia, a gente não observa essas aberturas branquiais laterais, elas estão abaixo do corpo. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver umas características gerais dos elasmobranquii, tá? Depois a gente vai ver as características dos tubarões e das raias, tá? Então, tem cerca de 940 espécies, né? Uma diversidade grande. Existem espécies de água doce. As espécies de água doce são raias, né? Existem algumas espécies de tubarões que entram na água doce, mas os tubarões são de água salgada, tá? Mas existem bichos de estuário, bichos que entram e andam um pedação, vivem na água doce, sobem rio, tá? Mas os grupos realmente de água doce são raias, tá? Então a gente tem quase 1000 espécies e uma diversidade de forma interessante, né? Então dê uma olhada aqui na diferença de tamanho. Tem organismos de 17 centímetros até de 12 metros, tá? Então desde 15 gramas de peso até 12 toneladas, né? Eles vivem aí desde a linha da maré até cerca de 8.000 metros de profundidade. Tá? Então tem uma diversidade interessante de forma, certo? Eles podem apresentar de 5 a 7 fendas branquiais, tá? Dependendo do grupo. Dependendo do grupo também pode estar presente um espiráculo ou não. Tá? Aquele espiráculo que a gente observa nas raias, tem alguns tubarões que apresentam um espiráculo também. Beleza? Muito bem. Como eu havia falado para vocês, a parte superior da mandíbula é móvel. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre crânio, e aí eu vou voltar a falar sobre mandíbula móvel, como são as estruturas que estão envolvidas aqui com essa mandíbula, que sustentam essa mandíbula. Tá? Mas por enquanto vamos nos ater a essa informação de que a mandíbula é móvel. Os dentes eles não são fundidos, nem a mandíbula nem a maxila. Tá? Então são dentes que eles são substituídos o tempo todo. Então a gente tem os dentes, né? E tem linhas de dentes crescendo atrás. Então esses dentes eles são continuamente substituídos, estão sempre afiados, né? Imaginem que tá sempre dente novo ali nascendo, certo? Então esses bichos estão sempre com o dente afiado. Tá certo, gente? Bem, em relação à dieta, os elasmobrânquios eles são todos carnívoros, né? E aí podem se alimentar tanto de vertebrados quanto de invertebrados. A maioria é predador ativo, tá? Que vai atrás da presa.
E existe uma série de estruturas sensoriais que estão relacionadas a esse comportamento de caça, né, de detecção de presa. Tá? Algumas vão funcionar a longa distância e outras a curta distância. Tá? Então, por exemplo, a longa distância, o olfato é excelente, porque ele é muito desenvolvido, capaz de detectar uma parte por milhão. Tá? Então, eles conseguem sentir o cheiro farejar uma presa a uma distância muito grande. Tá? E aí, se aproximando mais da presa, outras estruturas sensoriais vão ser usadas. Tá? Então, existem, por exemplo, mecanorreceptores, né, que estão ligados a um sistema de linha lateral. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre o sistema de linha lateral? Então, é um sistema, né, de mecanorreceptores que eles vão perceber vibrações na água. Tá? Então, quando eles se aproximam da presa, eles percebem vibrações. Isso é interessante porque é um sentido que a gente não tem, né? A gente não consegue nem imaginar o que é ter um sentido desse, um mecanorreceptor que você sente vibração assim, né, ao seu redor. É uma coisa muito interessante. A visão é muito aguçada, tá? Eles usam a visão para caçar e a visão também vai funcionar aí a média e curta distância, certo? Além disso, eles têm um outro sentido também que a gente não tem, que são relacionados a eletroreceptores, tá? Esses eletroreceptores eles estão associados a uma estruturas que são chamadas de ampolas de Lorenzini. Tá? O que são essas ampolas de Lorenzini? Dê uma olhada nessa figura aqui, que representa as ampolas, né? Então existe uma série de estruturas sensoriais que elas são constituídas de canais preenchidos por uma substância gelatinosa com estruturas sensoriais, tá? Em um poro. Essas estruturas elas são eletroreceptores, elas são capazes de detectar a eletricidade produzida pelos organismos. Tá? Então, a curtíssima distância eles usam esses eletroreceptores para caçar. Inclusive, esses tubarões, né, com a cabeça bem achatada, com um focinho bem largo, esse focinho ele funciona como se fosse um... Já viram aquele detector de metal que o pessoal passa e ele vai detectando o metal que está por baixo? Eles caçam dessa forma também. Então, eles usam essa cabeça para tentar detectar a presa ali, utilizando essas estruturas eletroreceptoras. Tá? O focinho aqui está cheio desses poros, cheio dessas estruturas das ampolas de Lorenzini. Muito interessante, né? Então são predadores ativos. A gente consegue relacionar até o tipo de presa com o tipo de dente. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Muito bem. Em relação à reprodução, como a gente viu, a fecundação ela é interna, tá? Em todas as espécies a fecundação é interna. Então o macho apresenta um clásper, né? O clásper é uma estrutura relacionada à nadadeira pélvica, e esse órgão apresenta uma cloaca também, né, que é uma abertura comum do sistema urogenital e do sistema digestório. Tá? Existem espécies vivíparas e ovíparas, tá? E nas espécies ovíparas, geralmente eles botam um ovo que apresenta uma cobertura queratinizada e esse ovo apresenta filamentos, tá? Vocês podem observar esses filamentos aqui. A função desses filamentos é aderir esses ovos ao substrato ou alguma estrutura, tá? Então essas estruturas se enrolam e prendem o ovo. Então, não sei se vocês já viram algum ovo desse, eu não lembro se a gente achou lá em Bragança, mas é relativamente comum de serem encontrados na praia, tá? Depois que eclode, esse ovo é levado e deixado na maré, pela maré nas praias. Então é comum da gente encontrar. O desenvolvimento é relativamente longo, tá, gente? Pode durar alguns meses, porque existe uma diferença quando a gente compara as estratégias reprodutivas dos condrictes, né, dos elasmobranque com os condrictes, né, de maneira geral. Quando os osteíctes, geralmente, né, os teíctes aí eu estou falando principalmente de actinopteris, né, com algumas exceções, mas geralmente os peixes, né, ósseos, eles botam muitos ovos, tá? E aí os jovens eles nascem pequenos, pouco desenvolvidos, tá? Então eles têm a estratégia de botar muito ovo. E os condrictes não, eles botam poucos ovos, mas esses embriões eles carregam muito vitelo e eles se desenvolvem. Desses ovos já eclode um tubarãozinho formado já, tá? Que preda outros peixes e outros organismos, certo?
A reprodução é muito interessante, tá, gente? Então parece ter uma relação entre a osmorregulação e a reprodução. Por quê? Como esses organismos usam a ureia para osmorregular, parece que existe já uma resistência à ureia, tá? Então os embriões eles são capazes de resistir a altos níveis de excretas, tá? Então o bichinho às vezes fica dentro do ovo ali durante muitos meses com altos níveis de excreta dentro desse ovo, tá? Eventualmente, em algumas espécies, pode haver uma abertura no ovo que vai fazer com que entre água do mar aqui e que remova parte dessas excretas, tá? Mas existe essa relação. O modo reprodutivo, né? As espécies ovíparas, elas são consideradas o modo basal de reprodução, tá? Então, as espécies, esse modo, ele é muito difundido de botar ovo e ele é o modo basal. Mas existem espécies que têm um modo derivado, que são espécies que são vivíparas, certo? Tem três que botam ovo, algumas retêm o ovo, né, até próximo da eclosão. Então, ao invés da fêmea depositar esse ovo, ela retém o ovo e o bichinho vai desenvolvendo lá dentro do ovo. Quando está perto de eclodir, ou ela libera o ovo e ele eclode logo, ou ele eclode do ovo e já nasce. Tá? Então, algumas espécies retêm, mas algumas são vivíparas com o filhote se desenvolvendo dentro da mãe. Tá certo? Nesses casos, a nutrição desse embrião ele pode se dar por três formas diferentes. Uma é a uterina, a outra por canibalismo e uma terceira que a gente chama de placentária. Tá? Mas essa placentária, essa placenta, ela é uma estrutura, vocês podem observar aqui, tem até cordão umbilical, tá? Mas é uma estrutura que não é homóloga à placenta dos vertebrados. Tá? É uma outra estrutura e que evoluiu, né, diferentemente dos vertebrados, mas dentro dos tubarões que apresentam placenta, essa placenta evoluiu mais de uma vez também. Tá? Então é importante a gente lembrar disso. Como que são esses tipos de nutrição? No tipo de nutrição uterino, o útero produz alguma substância e os filhotes vão se alimentar dessa substância. Essa substância vai nutrir os filhotes. Tá? Existem espécies que são canibais. Então, a fêmea ela retém mais de um embrião e um filhote come o outro, um irmão come o outro. Tá? Isso é bem comum e bem relatado em algumas espécies. Por exemplo, as mangonas. Eu não sei se vocês lembram que tubarão é esse. Mas as mangonas fazem isso. Tá? Os jovens são canibais, eles se alimentam dos irmãos. Tá? E além disso, a terceira forma é a placentária, como eu havia falado para vocês, com a nutrição se dando por um cordão umbilical. Tá certo? Muito interessante, né? Bem, então vamos começar a ver cada um desses grupos, né? A gente viu uma coisa geral para os elasmobranqui, mas agora vamos ver cada grupo individualmente, começando por Batoidea, né? Pelas raias. Muito bem. E aí é o que eu havia falado para vocês. Poxa, quem são as raias, né? A filogenia desse grupo não está completamente definido, tá? Mas tem autores mostrando que as raias, na verdade, são tubarões especializados. Tá? Então, só isso, é um grupo de tubarão que se especializou para viver no fundo. Tá? Então, assim, se a gente retira as raias daqui dos outros tubarões, esses grupos dos tubarões não ficam monofiléticos. Beleza? No entanto, as raias são monofiléticas. Tá? Muito bem. E aí, vamos ver algumas coisas em relação às raias também. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver raia, né? Aqui é muito comum. No Rio Tocantins tem muita raia, muita raia mesmo. Eu cansei de ver já. É impressionante. Tá? Então elas têm um corpo achatado dorsoventralmente, né? As fendas branquiais, elas ficam na região inferior do corpo. Tá? Então dê uma olhada aqui. A gente pode observar as fendas branquiais, tá? Aqui, ó, na parte inferior do corpo. Beleza? Muito bem. Normalmente elas são associadas ao fundo, né? A grande maioria das espécies, com exceção de uma família de raias pelágicas. Tá? Essa daqui, a jamanta, ela faz parte dessa família. Então são espécies que são pelágicas e filtradoras. Elas têm
utilizam a estrutura das brânquias para filtrar a água, tá? Se alimentam de plâncton, certo? Mas a grande maioria está associada ao fundo, né? São bentônicas, tá? E aí, quando a gente observa a dentição das raias, elas apresentam uma dentição normalmente diferente dos tubarões, tá? As raias, elas apresentam dentes formados por placas achatadas, tá? Então, dê uma olhada nessa dentição, né? São placas achatadas que são usadas para triturar as presas, peixes, moluscos, crustáceos, tá? Que esses organismos se alimentam, certo? Muito bem. Existe uma grande variação de tamanho também, sendo a maior espécie, né, a raia jamanta. Tá? Então, essa raia ela pode atingir 7 metros e mais de 1.300 quilos. Tá? Então, dê uma olhada nessa figura, o tamanho desse bicho comparado com a mergulhadora. Né? É um bicho impressionante, assim, muito grande. Certo? Bem, como vocês já devem ter ouvido falar, algumas espécies apresentam um ferrão venenoso, né, na cauda. Eu tenho um ferrão aqui que geralmente eu mostro na aula. Um de uma raia de água salgada e um de uma raia de água doce. Tá? E a gente conversou já sobre a estrutura do ferrão. Né? Ele apresenta uma cobertura de um tecido que apresenta uma série de glândulas que tem veneno. E quando esse ferrão perfura a pele, esse tecido é arrebentado e esse veneno é liberado. Tá? Então tem um ferrão, a gente pode observar o ferrão aqui. Ó. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma raia de perto, assim, mas o ferrão é bem evidente. Tá? As raias de água doce, elas são responsáveis por muitos acidentes. Né? Não sei se vocês já ouviram falar em algum caso. Assim. E existe uma relação entre a distância do ferrão aqui para o corpo e o desenvolvimento da cauda, tá? Para a potência da ferroada desse bicho. Então, isso é uma raia de água doce. A gente pode observar que o ferrão é relativamente distante do corpo e a cauda é bem desenvolvida e musculosa. Então, essas raias elas têm uma potência grande na cauda para usar esse ferrão e poder perfurar a pele e inocular veneno. Tá certo? Os acidentes, eles raramente são fatais, tá, gente? O caso mais famoso de acidente fatal foi com o Steve Irwin, que era um apresentador de TV, né, australiano, que ele fazia esses programas manuseando animais e tudo mais. E ele estava manuseando uma raia e o ferrão da raia acertou o peito dele, né, e acertou o coração dele. Tá? Então esse é um caso famoso, teve uma comoção, ele é um herói nacional lá na Austrália, tá? Então foi um caso que teve bastante comoção, tá? Existe um perfil geral dos acidentados, né? De quem sofre esse tipo de acidente, tá? Então a gente pode observar esse perfil nesse estudo aqui que foi feito no Amapá, tá? Então a maioria dos casos acontecem com homens, tá? Com mais de 15 anos. A área mais afetada são os membros inferiores, né? Pés, pernas e tornozelos. Tá? Esses acidentes eles ocorrem em sua maioria à tarde. Então esse é um perfil geral do tipo de acidente. Tá? Os homens geralmente eles se expõem mais, eles estão mais no rio ou fazendo alguma atividade de pesca, alguma coisa assim, e acabam se expondo mais. Tá? Por isso a maior concentração de casos aqui nos homens com mais de 15 anos. Tá? Em relação às sequelas, a maioria das sequelas são cicatrizes só, né? Então os ferimentos eles se recuperam, apesar de demorarem às vezes um tempo para ocorrer essa recuperação. Na maioria dos casos acontece só uma cicatrização. E olha que interessante aqui, no caso desse estudo, a maioria não procurou atendimento médico, né? Então fizeram um tratamento caseiro mesmo. Tá? Então esses estudos são interessantes porque eles ajudam a gente a traçar um perfil desses acidentes. Tá certo? Muito bem. Vamos falar então agora dos tubarões. Tá? Vamos ver as características gerais dos tubarões. Os tubarões eles têm um corpo alongado. A nadadeira caudal ela é heterocirca. Né? Quando a gente olha aqui, os lobos das nadadeiras eles têm tamanhos diferentes. O lobo dorsal ele é maior do que o ventral, tá? Então é uma nadadeira heterocirca, tá? E as fendas branquiais elas são laterais ao corpo, certo? A gente tem uma certa diversidade de forma, né? Então, aqui
É uma figura ilustrando, olha como varia a forma do focinho. E essa variação na forma do focinho está relacionada com o tipo de alimentação. Tá? Então, espécies que se alimentam mais no fundo tendem a ter o focinho mais achatado. Tá? Então, a gente observa, por exemplo, alguns tubarões, deem uma olhada aqui nessa figura, que tem o focinho bem achatado, né, e bem desenvolvido, que são organismos mesmo que se alimentam muito no fundo. E é como eu havia falado para vocês, essa estrutura do focinho, ela funciona como se fosse um detector, né, que ele vai passando no fundo para procurar as presas. Tá certo? Em espécies que são realmente pelágicas, né, não se alimentam quase no fundo, o focinho ele é mais arredondado. Tá? Em espécies que se alimentam um pouco no fundo e um pouco na coluna d'água, apresentam também um certo achatamento aqui no focinho. Beleza? E aí lembrando, né, que essa estrutura do focinho está relacionado às estruturas sensoriais que estão presentes ali, que são as ampolas de Lorenzini. Tá? A gente observa os poros dessas ampolas aqui, isso é um tubarão branco, né? Então notem aqui no focinho como estão distribuídas as ampolas de Lorenzini, né, que são eletroreceptores, certo? Então deem uma olhada aqui nesse vídeo de um tubarão martelo caçando, né, o que eu havia falado para vocês. Eles usam essas ampolas, né, que estão presentes no focinho para procurar a presa. Então notem como ele vai passando o focinho dele. O que ele está fazendo é como se fosse uma pessoa quando usa um detector de metal, né? Vai passando tentando detectar uma presa enterrada ali na areia. Impressionante, né? Eles são predadores importantes de raias. Tá? Muito bem. Uma outra característica interessante é em relação à cauda. Então a gente pode associar a cauda ao modo de vida dos tubarões. Tá? Então espécies mais sedentárias apresentam uma diferença maior entre os lobos da cauda. Tá? Então, por exemplo, quando a gente observa essas espécies com o lobo ventral bem pequeno, né, são espécies que são mais sedentárias. Espécies que nadam mais ativamente tendem a ter os lobos de tamanhos mais parecidos, tá? Essas são as espécies que atingem maior velocidade. Então, esse é um maco, é o tubarão que nada mais rápido. E notem aqui que os lobos das nadadeiras não têm grandes diferenças, tá certo? Eu havia falado para vocês que tem geralmente espécies mais sedentárias têm o lobo dorsal maior, tá? Mas existe uma exceção que é o tubarão raposa. Eu vou mostrar já esse vídeo para vocês. Mas antes eu queria mostrar aqui, notem a diferença aqui na cauda do tubarão raposa. Tá? Então ele tem um lobo dorsal da nadadeira, da caudal muito alongado. Tá? Isso está relacionado a uma estratégia de caça dele. Tá? Então notem aqui que coisa impressionante como ele usa essa cauda para caçar. Esse é um vídeo muito legal, né? Então ele tem realmente um lobo muito alongado, tá? E notem o que ele faz com essa cauda, é impressionante. Eu acho esse tubarão muito bonito, tubarão raposo. Então, olha, gente, ele dá uma chicotada com a cauda e essa chicotada atordoa os peixes, tá? Então essa cauda alongada é usada para caça, tá? Para captura de alimento. É impressionante isso, né? Uma outra característica que está relacionada ao habitat é a dentição. Tá? Então a gente vai observar tipos de dentição diferentes de acordo com o que o tubarão consome. Tá? Então espécies que se alimentam de invertebrados, eles geralmente apresentam dentes em formatos de placa, tá? Muito parecidos com os dentes que a gente observou nas raias. Tá? Esses dentes então, eles são usados principalmente para triturar o alimento. Tá certo? Espécies que se alimentam de peixes, eles tendem a ter dentes pontiagudos, tá? Esses dentes pontiagudos, eles vão auxiliar na captura, né, do peixe, né? Vai fazer com que o peixe fique preso ali na boca, tá? Algumas espécies têm os dentes curvados, tá? Então, por exemplo, essa estrutura de dentição aqui a gente observa no tubarão-tigre e são dentes que são usados para tirar pedaços grandes de carne, tá? Esses dentes dos tubarões-tigre eles são capazes, inclusive, de cortar cascos de tartaruga. Tá? Então, eles se alimentam de tartaruga e eles conseguem morder e arrancar um pedaço de uma tartaruga. Tá certo? Então,
Então existe essa relação do tipo de dentição com o tipo de alimento que esses tubarões, o tipo de presa, né, que eles predam, tá? Existe um caso extremo que é interessante a gente destacar, que é dos tubarões charutos, né? Eles são tubarões relativamente pequenos, aí com 40, 50 centímetros, tá? Eles têm dentes muito desenvolvidos, tá? Então, por exemplo, existe uma espécie que apresenta a maior relação de tamanho, né, de dente-corpo. Tá? Então, é um organismo que tem o maior dente em relação proporcionalmente para o corpo. Tá? E como que esses tubarões se alimentam? Eles têm os dentes muito desenvolvidos, né, principalmente na mandíbula, e eles usam esse dente para tirar um naco de carne, um pedaço de carne ou de cetáceos, né, de baleias e golfinhos, ou de outros peixes e tubarões. Tá? Então existem espécies que atacam atuns, outros tubarões, e espécies que atacam mamíferos. Nessa figura a gente consegue observar um golfinho, né, com cicatrizes de mordidas desses tubarões. Tá? Então eles são parasitas, eles atacam e tiram um pedaço de carne e se alimentam dessa forma. Interessante, né? Bem, existem espécies filtradoras também. E essas espécies elas vão usar estruturas das brânquias para filtrar a água, tá? São espécies planctônicas. Essas espécies são as maiores espécies de tubarões, tá? Então a maior espécie é o tubarão-baleia. Ele pode ter de 12 a 20 metros. Olha o tamanho desse tubarão-baleia, né, comparado com o mergulhador. Tá? Um outro exemplo de tubarão filtrador é o tubarão peregrino. Tá? Que é esse tubarão aqui. Aqui nessa foto, essa foto é bem legal porque ele está justamente com a boca aberta, né? Ele nada com a boca aberta para filtrar a água. Tá? Então é uma espécie que tem aí até 10 metros de comprimento. Certo? E existem espécies que são predadoras de grandes vertebrados, de mamíferos, né? Como o caso do tubarão-baleia. Então o tubarão-baleia, desculpa gente, tubarão branco, ele se alimenta de grandes presas, né, incluindo mamíferos. Então ele é especializado em caçar focas. E é comum avistar esses tubarões ao redor de carcaças de baleias. Tá, gente? Tubarão branco, né, um grande tubarão de predador, né, é o maior tubarão que tem. Tá? Muito bem. Tem uma espécie que vale a pena a gente salientar, que é uma espécie que só existem registros fósseis, né? Que é o megalodon, Carcharodon megalodon. Tá? O tubarão branco é Carcharodon carcharis. Então o megalodon ele é do mesmo gênero do tubarão branco, tá? Uma espécie extinta. Mas aqui nessa figura, notem o tamanho da mandíbula do megalodon. Tá? Então ele tinha cerca de 16 metros de comprimento, era maior do que um tubarão, mais ou menos do tamanho de um tubarão-baleia. Tá? E era uma espécie que se acredita que eram predadores de grandes mamíferos marinhos, tá? Especializado em predar grandes mamíferos marinhos. Impressionante, né? Como se fosse um tubarão branco, só que gigantesco. Tá, gente? Então, só para a gente fazer uma comparação, dei uma olhada no tubarão-baleia, ele era aí praticamente do mesmo tamanho de um tubarão-baleia. Tá? Só que era um tubarão que não era um filtrador, né? Ele era um predador ativo. Tá certo? Muito bem. Em relação aos ataques, né? Vale a pena a gente falar um pouco sobre o ataque e para a gente desmistificar algumas coisas. Tá? Então, geralmente quando a gente pensa em tubarão, a gente pensa em ataque, num animal perigoso, né? Num assassino, numa máquina de matar e tudo mais. As pessoas têm medo. Tá? Mas a minoria das espécies, os relatos, né, de acidentes com seres humanos, os relatos são relacionados a uma minoria das espécies. Né? Então, de cerca de 400 espécies, existem relatos para apenas 33 espécies. Muitos desses ataques foram provocados, tá? E muitos são associados a um erro de identificação por parte do tubarão, tá? Geralmente em áreas de arrebentação ou no crepúsculo, né? No entardecer, no amanhecer, onde a visibilidade não está muito boa, ou numa água turva. E aí se associa a um erro de identificação por parte do tubarão, né? Porque o ser humano ele não faz parte da dieta dos tubarões, tá? E os tubarões, eles percebem o mundo também utilizando a mandíbula, tá? Assim como a gente usa as mãos, eles usam a mandíbula. Então, você às vezes quer sentir a textura de alguma coisa, você bota a mão.
o tubarão ele dá uma mordida. Só que uma mordida de um tubarão, né, se ele for testar, o que, que é isso que eu estou vendo na água? Né? Será que é comida? Se ele for testar dando uma mordida, a mordida dele causa um dano muito grande. Tá? Então, assim, não quer dizer que a intenção dele fosse de fato predar a pessoa, né? Mas no caso dele dar uma mordida para testar, ver o que, que é, ele já causa um dano e a pessoa acaba morrendo. 90% das mortes, elas, né, após o ataque, elas estão associadas então a afogamento, né? A pessoa fica com uma debilidade grande e acaba se afogando, ou a hemorragia. Tá? O ferimento é muito grande, a pessoa perde muito sangue e morre. Tá certo? Muito bem. O local mais perigoso, assim, que tem mais ataque de tubarão é aqui no Brasil, né, em Pernambuco. Então lá tem relatos de mais de 40 ataques, tá, sendo 14 fatais aí nos últimos anos. Tá, gente? Então é o local onde mais tem ataque. E lá realmente é uma situação preocupante, tá? Onde realmente tem ataque, então tem placa, as pessoas não. Né, eu até conversei com o pessoal de lá, as pessoas realmente têm receio, não entram mais, não, realmente não é para entrar, porque é uma área que existe um risco, tá, de ataque. Existem algumas relações, né? Os pesquisadores querem entender por que, que esses tubarões atacam nessa área, por que, que é uma área que tem uma incidência maior de ataque do que em outras partes do mundo. E aí, essas causas elas têm sido associadas com algumas ações antrópicas, né? Como o aterro de algumas áreas de manguezal, principalmente para a construção de um porto. Então, depois que foi construído o porto, o aumento dos ataques, houve um aumento dos ataques de tubarões nessa região, tá certo? Os acidentes nessa região estão relacionados a duas espécies, tá? E são espécies que têm histórico de ataque a seres humanos no mundo inteiro, tá? Então, é o tubarão cabeça chata, também conhecido como tubarão-touro, tá? Que é uma espécie que ela consegue osmorregular e entrar em regiões estuarinas e em regiões de água doce. Então, existem relatos desse tubarão a quilômetros dentro de rios, assim, tá? E a outra é o tubarão-tigre, tá? O cabeça chata é a primeira espécie em ataque a seres humanos no mundo, tá? E o tubarão-tigre é a terceira, o segundo é o tubarão branco. Então, são duas espécies que são geralmente mais agressivas e estão relacionadas a ataque em outras partes do mundo, tá? O interessante é que quando a gente pensa em tubarão, a gente, né, as pessoas às vezes têm um medo de tubarão, medo de entrar na água quando está no mar, fica pensando em tubarão. Mas a gente vai ver que essa fama dos tubarões ela é uma fama injustificada, tá? Então existem coisas muito mais perigosas, né, que matam muito mais do que o tubarão, mas a gente às vezes nem se preocupa assim, tá? Então olha alguns exemplos. Por exemplo, os raios eles matam 10.000 pessoas por ano. Caramba, tem 10.000 pessoas que morrem por raio por ano, tá? Digitar enquanto dirige mata cerca de 6.000 pessoas por ano. Os hipopótamos matam 2.900 pessoas, né? Avião, cerca de 1.200 pessoas por ano. E a gente não vê ninguém, meu Deus, né, um avião, tal. Vulcão, 845 pessoas. Black Friday, 550 pessoas por ano, gente. Vocês vão aí na Black Friday, né? As pessoas têm medo de tubarão, mas não têm medo de Black Friday. Cair da cama, 450 pessoas. Tá? Banheiras, 340. Crianças morrem aí engasgadas com cachorro quente, cerca de 70 crianças por ano. Aí todo mundo come cachorro quente, a gente não vê ninguém, meu Deus, cachorro quente, não chega perto, né? Águas vivas, cerca de 40 pessoas por ano. Cachorro, matam 30 pessoas. Formigas também, imagina, formiga mata mais do que tubarão. O que mais que mata mais do que tubarão, gente? Essas máquinas de venda, acreditem se quiser, matam cerca de 13 pessoas por ano. Né? Elas podem cair em cima da pessoa e matar. Tá? E os tubarões, né? Que todo mundo tem medo, todo mundo tem pavor, assim, marcam cerca de 5 pessoas por ano. Tá? Então, essa fama que os tubarões têm, de fato, é uma fama injustificada. Tá? É uma fama injusta, porque
a gente pensar, eles são predadores importantes. É óbvio que isso que eu fiz foi uma brincadeira, porque existem muito mais pessoas expostas a esses outros fatores do que aos tubarões, né? Mas mesmo assim, né, os tubarões não são essa máquina de matar que as pessoas pensam, certo? Muito bem. Enquanto à conservação, os tubarões, as populações, elas têm declinado muito no mundo inteiro. Tá? E esse declínio ele está principalmente relacionado à pesca predatória. Então, os tubarões eles são intensamente pescados no mundo inteiro. Tá? Então, eles são pescados para consumo, né? Se consome a carne do tubarão. E o óleo do fígado, né? Eles, como eu havia falado para vocês, eles têm um fígado muito oleoso que auxilia, que funciona como auxilia a ele manter esse equilíbrio na água, né? O fígado funciona como um órgão hidrostático. Então, eles são mortos também porque o fígado é usado para cosméticos, tá? Uma série de produtos que são derivados do óleo do fígado do tubarão, tá? Mas o grande vilão aqui, quando a gente se fala de tubarão, é a pesca predatória para a retirada das nadadeiras, né? Que chamam de barbatanas, mas na verdade são nadadeiras, tá? Mas não sei se vocês já ouviram falar nas sopas de barbatana de tubarão. Então, são sopas que são muito consumidas, né? Na China, em algumas regiões. E essas sopas, elas chegam a um preço muito alto, tá? Então, uma sopa pode custar mais de US$ 1.000. Imagina, o dólar está R$ 5 aproximadamente, né? Então imagina um prato de sopa custar R$ 5.000, tá? Meio quilo de barbatana pode chegar de barbatana, desculpa, tá, gente? É de nadadeira, mas as pessoas chamam de barbatana nesse caso. Ela pode chegar, né, para o pescador a US$ 600, né? E o que acontece? Os pescadores capturam os tubarões, eles cortam as nadadeiras e jogam o tubarão ainda vivo no mar, né? E aí os tubarões acabam morrendo. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que poucos tubarões conseguem ventilar as brânquias parado, tá? Poucos tubarões eles usam a mandíbula para ventilar as brânquias. A maioria, as raias, por exemplo, conseguem fazer isso. Elas ficam paradas e usam uma bomba bucal para ventilar as brânquias. Alguns tubarões bentônicos também. Mas a maioria eles precisam nadar para ventilar as brânquias. Então a boca deles fica um pouco aberta e o nado faz com que a água entre na boca e ventile as brânquias. Tá? Então quando esses tubarões eles têm as nadadeiras cortadas, eles morrem asfixiados. O mesmo acontece se eles ficarem presos em rede por muito tempo. Tá? Então existe atualmente um perigo real, né, para os tubarões. Assim, eles estão sendo muito pescados, né? Um problema de sobrepesca muito grande por conta disso. Tá? Então existem legislações que tentam controlar isso. Então, por exemplo, aqui no Brasil, os pescadores eles são obrigados a levar uma proporção, tá? De quilos de barbatana para quilos chamam de charuto, quando é só o corpo, assim. Tá? Mas nem sempre essa legislação é seguida. Então, os barcos eles vão matando tubarões, matando, e vão estocando as nadadeiras, né? Que a nadadeira, se você comparar com o tamanho, ela é pequena, então eles conseguem armazenar muito nadadeira dentro do barco. Se eles botassem um tubarão inteiro, ia lotar rápido o frigorífero do barco, eles teriam que voltar, mas eles vão só estocando as nadadeiras e matam muitos tubarões. Tá certo? Bem, então aqui para a gente ter uma ideia, né, existem várias instituições relacionadas à conservação dos tubarões. Então aqui é um comparativo, né? A gente fala tanto dos tubarões que são predadores e tudo mais. Então é um comparativo entre o número de pessoas que são mortas por tubarões num ano, né, em média, né, são 5 pessoas por ano. E aqui é o número de tubarões que são mortos por hora. Tá? Então a estimativa é que morrem mais de 8.000 tubarões por hora, cerca de 73 milhões por ano. Tá? Então esse é um problema grave que a gente tem que se preocupar, até porque os tubarões eles regulam algumas comunidades marinhas, né? Como eles são predadores de topo, eles regulam essas comunidades. Tá certo, pessoal? Eu vou encerrar a aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam, tá bom? Um abraço.